Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, eu sou o Malik Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã às 7 horas, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica aí, segue o Pulso no @Pulso Empreendedor, você fica sabendo das novidades e interage com a gente. A gente sempre fala, né, Vini, sobre os desafios de empreender e a importância da gente ter assessoria, de ter os especialistas ao nosso lado para tomar as melhores decisões em cada área da nossa empresa, né, do nosso negócio ou do nosso projeto. E um problema muito comum nas empresas que a gente tem percebido é a falta de assessoria jurídica. E para falar de direito para empreendedores, a gente recebe hoje aqui num crossover com o programa Direito do Ouvinte o nosso amigo Paulo Santos. Ele é advogado com atuação em direito público e direito civil, professor e produtor do programa Direito do Ouvinte. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Olá, Malek, bom dia ao Vinícius também, bom dia a toda a audiência do Pulso Empreendedor. Paulo. Muito obrigado pelo convite aí, uma satisfação enorme fazer parte da bancada do Pulso Empreendedor, especialmente pela coincidência, né, de datas aí, quase juntos nós começamos os projetos Pulso Empreendedor e Direito do Ouvinte. Verdade. Aqui pela Mix FM. Então, agradeço muito pela lembrança, pelo convite aí também, e já digo que quando começamos o projeto do Direito do Ouvinte, o Vinícius aí foi o meu grande mentor aí para ensinar como transformar ou criar um podcast, botar um podcast no ar, né? Então a quem eu já faço aqui o agradecimento por isso. Pô, de nada, Paulão. Obrigado. Obrigado, Paulão. Aí poder crescer junto, né, Malik? Ter como parceiro o Paulão também, tantas outras pessoas ali na Rádio Mix, né? Ricardo Córdova, outros colunistas também. Mas o Paulão realmente foi daqueles que começou junto com a gente, isso já há 2 anos aí. E obrigado, Paulão, pelo reconhecimento aí. E tenho certeza também, né, quero dizer que tenho aprendido também muito contigo, né, me inspirado também no teu trabalho. E acho que pra gente introduzir aqui no nosso bate-papo já, pra gente, né, começar esse bate-bola, esse crossover, então. Paulão, a gente, o Malik comentou na abertura do programa ali, e eu quero perguntar para você se é correto, né, a gente afirmar que, de forma geral, os empreendedores aqui no Brasil, eles negligenciam as questões envolvidas na questão jurídica da empresa, e isso pode acabar gerando um problema futuro, né? É verdade isso mesmo, Paulão? O pessoal tem deixado isso como algo ali mais como segundo plano? É verdade. Isso não é exclusividade das empresas, tá, Vinícius? Uhum. Isso, os profissionais advogados, eles percebem isso no dia a dia de toda a sua cadeia de clientes, né? De uma forma geral, o brasileiro, ele quando tem alguma dor, algum problema, ele corre para o médico, né? Ele vai atrás do especialista. Por quê? Porque o médico é o cara que cuida da saúde. Falou em saúde, você lembra de vida. Falou em vida, você tem uma visão que não quer morrer, né? Então isso é uma prioridade. Não, exato, né? Essa questão, todo mundo sabe que a morte é a única coisa certa nessa nossa vida, mas ninguém quer encarar ela de frente para amanhã, né? Então você corre para o médico. E o advogado, a gente sempre faz uma brincadeira, que as 2 profissões mais importantes da face da Terra são o médico e o advogado. Por quê? Porque o médico cuida da saúde do teu corpo. Uhum. E o advogado cuida da tua saúde, do teu bem-estar financeiro, patrimonial, né? E isso nas empresas e na sua vida pessoal, né? Uhum. Só que na prática a gente percebe que tanto o empreendedor, tanto o empresário, quanto a pessoa física, de forma geral, ela negligencia sim, né? A cultura hoje já está um pouco melhor, mas ainda muito longe daquilo que a gente entende como necessário. O que é o necessário? Qualquer situação que você vai fazer, qualquer novidade, qualquer evento que você se disponha a encarar ou enfrentar, você precisa ter uma consultoria jurídica. Você precisa ter uma assessoria jurídica para saber quais as implicações que aquilo vai causar no teu patrimônio, na tua vida pessoal, né? E isso é importante você consultar o especialista de cada área. Então, a afirmação de vocês, ela tem fundamento sim, né? Há uma negligência sim. E eu estendo isso não só para os empreendedores, né? Mas de forma geral, né? Se a gente analisar e levar o pé da letra, até antes de casar, o pretenso
casal deveria consultar um advogado para ver quais as implicações patrimoniais que essa união vai causar, né? E agora você imagina quando você vai se unir, por exemplo, com mais 2 ou 3 pessoas para constituir uma empresa e gerar, fazer circulação de bens ou de serviços, né? E sem saber exatamente se aquilo ali está certo, se aquilo ali está errado, se eu posso fazer isso, posso fazer aquele outro, né? Então, a afirmação eu concordo, eu acho que é real. Ô Paulão, sabe que eu percebo que quando você fala que é um aspecto cultural, de alguma forma, né, como você também disse, isso está em diversas áreas, né, da vida, né, do brasileiro. Eu acho que em outros países isso pode ser um pouco diferente, outros mais, outros menos, mas o que a gente tem percebido aqui é que na maioria das áreas, né, ou seja, as atividades do ser humano, vamos dizer assim, do brasileiro de forma geral, ele acaba fazendo as coisas primeiro e aí depois vem os resultados que ele vai ter que lidar. E às vezes são questões ambientais, são questões jurídicas, são questões profissionais, são questões de relacionamento, como você falou, né? Eu acho que isso é bem cultural nosso e eu acho que a gente vai poder abordar um pouco isso ao longo do nosso programa, é justamente essa a intenção. E aproveitando, né, a oportunidade, quero dizer, Paulão, que eu também fico muito feliz de receber você hoje aqui, porque temos uma longa jornada juntos no rádio aí também, com o Ricardo Córdova aí no Copa e Cozinha, e tantos debates que a gente já teve, tantas conversas que nós já tivemos sobre tantos assuntos, e aí poder falar de um assunto como esse que une, né, a tua área, que é o direito, e um pouco do que a gente tem tentado fazer aqui, que é motivar a empreender. Eu acho que a gente tem a possibilidade de um grande programa, com certeza vai ficar marcado aí no Pulso ter a tua presença e o direito do ouvinte junto no Pulso Empreendedor. Muito legal mesmo. Tem dica da BeMind, Vini? Né? Vamos aí, né, mencionar os nossos parceiros que ajudam a gente a estar aqui também e poder construir esses conteúdos aí que cada vez mais a gente vai ficando mais fã, né, Marico, dos nossos convidados aí também. Mas vamos lá, né, eu acho que isso que a gente falou em relação a gente não pensar, né, a muitos empreendedores não pensarem, é uma dificuldade cultural que a gente tem de projetar o futuro, né, talvez seja isso. E às vezes isso está muito relacionado também à falta de tempo das pessoas, de ficarem muito naqueles trabalhos operacionais do dia a dia na empresa ali, e é por isso que a gente sempre está trazendo aqui então, né, a BeMind como uma opção para você olhar para o teu negócio de uma forma diferente, para você ganhar mais tempo, para você parar para pensar, planejar, fazer as projeções da tua empresa a nível financeiro, jurídico, a nível de produto, de marketing, enfim. Então, né, muitos problemas que você tem hoje, eles são causados por essa falta de atenção aí, que está relacionado também à falta de tempo. Então, procure os profissionais da BeMind, eles vão terceirizar suas rotinas administrativas, financeiro, fiscal, departamento pessoal, e vão te ajudar então a ter mais sucesso e poder empreender realmente na tua empresa. Acesse o Instagram, @BeMindBPO, e solicite um atendimento do pessoal. E hoje também a gente está aqui, né, eu, o Malik, o Paulão também, de forma remota conversando. A gente está, né, tomando as medidas de segurança recomendadas, e para que tudo isso aconteça, né, a gente está usando a internet, e provavelmente você que está escutando a gente também realiza várias tarefas, já que antes você fazia de forma física, você está passando a usar mais a internet. Então é muito importante você ter uma internet boa, estável, com qualidade, e também ter um bom suporte aí para os momentos em que você tiver algum problema e precisar de ajuda. Afinal, sempre você vai precisar de acompanhamento também de profissionais aí qualificados, né? Eu arrisco dizer, inclusive, que hoje a internet é um dos recursos aí vitais, né, para todos os negócios, e vai cada vez mais estar, tudo vai estar cada vez mais online. Então, a gente recomenda aqui, né, eu recomendo também, eu utilizo a AT Plus, né, que tem planos aí com 90 até 300 MB de velocidade de internet, para você não perder nenhuma oportunidade online e estar sempre conectado aí com o mundo, né? Então, chama a AT Plus no teu WhatsApp aí, que é o 49 3240 0800, e se conecta aí com qualidade. Bora pro bate-papo, Malik? Vamos lá então, como você disse, né, a gente de forma remota aqui usando a tecnologia, existe um planejamento para que isso possa acontecer, né, dentro do Pulso. Eu acho que você também comentou, de repente o brasileiro não é tão bom de planejamento ou tão acostumado, mas tem uma característica muito positiva, porque são executores, né? São pessoas que vão lá e fazem. Só que nesse começar a fazer, muitas vezes, começa informal, começa sem planejamento, sem estrutura, e aí chega um momento que vai constituir a empresa de fato, né, Paulo? Chega um momento que esse empreendedor, ele vai formalizar, mas muitas vezes formaliza sem pensar nas implicações dessa formalização. E aí já começamos então perguntando para ti, Paulo, o que você considera importante pensar
na hora de constituir uma empresa, antes de constituir uma empresa, né? A gente vê na prática muitas empresas começarem na garagem de casa, né? Uhum. De forma muito não, totalmente informal. O cara tem uma mistura de patrimônio, pessoa física e daquela empresa que ele está montando, e essa é uma característica muito grande, eu acho. E não é demérito para ninguém, né? Vocês aí sabem mais do que eu, né? Mas eu acho que o fazer e começar de alguma forma ela precisa, né? Mas é óbvio que a depender do volume de negócios que essa empresa comece a produzir, em algum momento alguma outra empresa para a qual ela vai vender bens ou serviços, sei lá, ela vai exigir uma legalização, né, da atividade empresarial dessa empresa, do nosso exemplo fictício aí do fundo da garagem, né? E aí a forma que se tem, talvez, para pensar, isso aí está disciplinado por lei, está disciplinado no Código Civil, né? O artigo 966 do Código Civil, ele diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Então, o Código Civil traz o conceito de empresário, né? Porque por menor que seja a empresa e o negócio, é o empresário, o cara tá fomentando. Então, na hora de formalizar, são esses aspectos legais que o Código Civil prescreve, que ela vai ter que pensar e organizar daquela forma, né? E aí é a forma normal e é onde a gente recomenda, obviamente, a consulta a um advogado da sua confiança, para que você vai precisar ter um contrato social dessa empresa. A empresa do Mário, que tem um contrato social, a do Vinícius lá tem, o Pulso Empreendedor acredito que também tenha, né? Porque eu já vi que vocês constituíram a empresa, né? E aí, alguns aspectos são necessários você delimitar. Por exemplo, o Pulso Empreendedor, vocês são os dois sócios, né? Acredito, pelo que eu entendi, né? Sim, exatamente. Então vocês têm uma empresa com sócios, tá? Então, as empresas, os empreendimentos de forma geral, elas podem ser de duas modalidades. É uma sociedade, como é o caso de vocês, do Pulso Empreendedor e de uma grande gama de empresas que existem por aí, ou pode ser igual à minha atividade, igual à minha empresa, que é o meu escritório de advocacia, que é uma empresa individual, né? É uma sociedade individual de advocacia. E as regras da advocacia são um pouco diferentes porque elas são vinculadas ao AB, né? Mas, no geral, é a mesma importância. Então, todos esses dados, toda essa regra está disciplinada pela legislação, né? E aí tem toda a previsão do que o contrato social tem que prever, aonde que você vai registrar essa empresa, na junta comercial e depois no cartório de registro de pessoas naturais, que aqui funciona junto com o de pessoas físicas, né? Essa empresa vai ter que estar registrada ali. O contrato social tem que prever o nome, estado civil, profissão e residência dos sócios, a denominação, objeto, a sede, capital social da sociedade, né? O que é o capital social? É a quantidade de dinheiro que cada um dos sócios ele coloca dentro do negócio, né? Porque imagine que você está começando do zero hoje um negócio, mas essa sociedade, por exemplo, daqui a pouco o Pulso Empreendedor cresce de forma exponencial, vira um case de sucesso nacional, como eu acredito que já é, né? E aparece gente dizendo o seguinte: Malik, Vinícius, eu quero ser sócio de vocês. Então, assim, o contrato social, o capital social da nossa empresa é X mil reais, e para você virar sócio você vai ter que integralizar um valor de tanto aqui. E tudo isso aí está disciplinado aonde? Está disciplinado lá no contrato social de vocês, né? Perfeito. É quase que a certidão de nascimento da empresa de vocês. E isso serve não só nesse nosso exemplo que eu usei, a empresa de vocês e a minha, mas para qualquer negócio, tá? Qualquer negócio. E se tem um amparo jurídico de um advogado na hora de botar no papel essas necessidades do contrato social, vai diminuir a dor de cabeça algum dia no futuro. Perfeito, que eu acho legal, Paulão, quando você usou a palavra regras, né? As regras, assim, tipo, de certa forma, esse conversar com o profissional antes ajuda a estabelecer no papel quais são os critérios e quais são as regras do jogo, né? Porque a maior parte dos problemas futuros vem justamente desse desconhecimento, muitas vezes, das implicações, né, que existem em constituir uma empresa de determinada forma. Então, você conversar com um profissional
profissional antes explicar para ele, né? Ó, a gente pensa na empresa assim, no futuro a gente quer fazer isso, agora nós estamos imaginando numa empresa desse modelo, né? E toda essa conversa prévia, ela é super importante, mas sabe que em algumas conversas, eu não sei se você e o Vinícius concordam, em algumas conversas que eu tive com empreendedores, empresários, parece que fica sempre aquela coisa assim do, mas eu não queria gastar agora, eu vou fazer assim mesmo, Perfeito. Depois eu vejo. Né? Daí parece... muito comum. Porque o cara acha que é um gasto muito alto, né? E às vezes essa conversa prévia, porque não necessariamente você precisa contratar o profissional para executar esse contrato social que eu citei para você. Você pode contratar o profissional para tirar uma consulta, para tirar uma dúvida. Perfeito. Voltando lá ao exemplo do médico do início do programa. Se eu tô com dor no joelho depois de levar uma pancada jogando futebol, eu vou lá no médico, eu pago a consulta para ele me dizer que eu preciso fazer o exame A, B ou C, ou que essa dor não é nada, né? Perfeito. E a consulta não é um valor absurdamente muito caro, né? E às vezes vai te evitar uma dor de cabeça porque você se antecipou ao problema para entender como funciona. Paulo, perfeito. Só aproveitando aqui, então, você falou de problemas aí, né? Que tipo de problema que o fato de você não pensar, né, desde o início, na questão de quadro societário, acionistas, enfim, que tipo de problema uma empresa que começa dessa forma pode ter no futuro? Vamos pegar o exemplo de uma startup, né, que tem aqueles que logo na sequência vai precisar de investidores, enfim, você consegue citar pra gente alguns cases, assim, que você enxerga? Eu acho que dá para pensar da seguinte forma, né? Imagine que se constitui uma empresa, essa empresa, no exemplo teu da startup, inicia com um local físico, né? E ao iniciar com esse local físico, ela pensa, não, nós vamos ter que estruturar esse espaço físico aqui. E aí vai lá para estruturar, e o Malik sabe mais do que a gente de obra aí, né? Vai gastar 50 mil reais para estruturar isso aqui, para fazer divisória, para fazer parede, para fazer uma série de coisas, tá? Tô falando só de estrutura física, né? E aí começam em duas pessoas, tá? E aí montou a empresa na forma informal da gente, como a gente pensou. Mas daqui a pouco essa startup ganha volume, ganha tamanho, e eu preciso ampliar os negócios e aparece um sócio investidor. A gente sabe que existe o sócio investidor, aquele cara que às vezes sequer trabalha na empresa, mas bota grana no negócio. E aí, digamos que nós três sejamos os sócios da empresa e a gente não fez essa previsão no contrato social de que pode admitir novos sócios, que pode admitir sócio investidor, de que pode receber dinheiro para isso, para aquilo ou para aquele outro, ou até mesmo alguém que vai entrar que vai ter que dividir esse valor do exemplo fictício que eu dei da estruturação física, que tudo isso aí faz parte do capital da empresa, né, desses 50 mil reais. Aí nós vamos estar recebendo um novo sócio que o cara vai entrar, vai usar o espaço, aproveitar, ficar um ano, depois dizer que não quer mais, e daí depois que ele sair a gente vai pensar, mas a gente não aplicou uma regra de entrada de um novo sócio, o cara usou o investimento dos 50 mil reais em espaço físico que nós fizemos aqui, tiramos do nosso bolso para fazer, ficou um ano, tirou o lucro dele durante esse ano e saiu fora como se nada tivesse acontecido. Então, conseguiram visualizar o problema que eu já enxerguei lá na frente? Você tem que ter tudo isso aí disciplinado no contrato social, prevendo todas essas situações, porque um dia isso pode acontecer. A gente sabe, vocês têm uma estatística, eu lembro de um programa do percentual de empresas que fecha após um ano, né? De um ano de abertura. Mas e as empresas que dão certo? Como é que elas vão crescer nesse ponto? Como é que elas vão admitir novos sócios? Porque você não pode nunca dizer não, essa minha empresa vai ser só eu e mais um e não vou admitir sócio nunca, né? E aí se de repente vem um sócio investidor que gosta do teu negócio ou do serviço que você executa e quer botar muita grana e aquela tua empresa tem chance de crescer muito. E se você não tem essa previsão, como é que você faz? Perfeito. Entendeu? Os problemas eu acho que são mais ou menos nessa natureza. E aí vem a importância novamente de ter um documento bem feito, um documento com todas as características do que pode acontecer. E não, com todo respeito a quem faz, mas não um documento que você pega lá no Google, né? Isso que eu ia falar, né? A gente vê muito caso de pessoas que vão lá, baixam um modelinho no Google, só alteram as variáveis de nome, né? E aí depois tem um monte de problema, né, Paulão? Ô Vinícius, já me apareceu gente com um contrato de compra e venda e tal, um contrato muito bonito, né? Coisa de Google e tal, daí eu olhei o contrato, daí tinha uma citação lá de um artigo do Código Civil, daí eu achei estranho, mas nesse ponto do Código Civil aqui, trata de direito de família, né? E o cara tá falando de compra e venda, né? Alguma coisa.
Até peguei o Código Civil, fui consultar, eu digo, fulano, de onde é que você arrumou esse contrato? Quem é que fez isso aqui? Não, achei no Google, tava bem bonito, peguei igual. O cara pegou, o Google tava com o negócio desatualizado, da onde ele pegou o modelo, e pegou do Código Civil antigo, que já nem existe mais. Pensa. Então, assim, são essas situações que infelizmente acontecem e daí pode dar dor de cabeça. Imagina numa empresa como essa, uma startup, que daqui a pouco se torna um negócio aí de centenas de milhares de reais ou de milhões aí, como a gente já viu acontecer, e isso não está bem estruturado. Bom, tem histórias mundiais aí, né? Tem brigas, impasses dentro do Facebook lá, do período da sua criação. Só assistir o filme na rede social lá que o pessoal já vai ficar sabendo. É verdade, tem um brasileiro lá, né? Eduardo não sei das quantas lá. Esse cara já dá pra ter uma noção. Um negócio... exato. Bacana. Pessoal, a gente vai para um rápido break, essa foi a primeira parte do programa e a gente volta já, não sai daí que a gente já retorna com o Pulso Empreendedor para continuar o nosso bate-papo aqui com o Paulo Santos. Bora lá. Fica aí. Voltamos com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo. Eu sou Malik Doubles. Eu sou Vinícius Chaves. E no programa de hoje a gente está falando de direito para empreendedores. Recebemos aqui o Paulo Santos num crossover especial com o Pulso Empreendedor e o direito do ouvinte. Paulo Santos é advogado, atua em direito público e civil e é professor e produtor do programa Direito do Ouvinte, que também vai ao vivo aqui na Mix FM. Então, antes de voltar para o nosso bate-papo, tem uma dica financeira rapidinha aí para vocês. Se você tem pendências no seu negócio, não deixa o problema aumentar. E atrás de uma solução mais cedo possível vai te ajudar a evitar problemas maiores no futuro. E já que agora é um período aí de 13º, acaba sendo uma oportunidade para você colocar as coisas em dia. Se você tem débitos em atraso, vai no Banco da Família, resolve suas pendências e aproveita essa oportunidade. Liga no 0800 648 4444 ou segue ainda no Instagram @Banco da Família. Temos dica de investimento também, a dica da Nipur Finance, o seu agente autônomo na XP Investimentos aí. É uma turma de feras, né, Vini? Atingiram a marca aí de 2 bilhões de reais sobre assessoria. Né, Mark? Meu Deus, o pessoal ali entende do que está fazendo, né? Imagina 2 bilhões sob a tutela aí dessa galera, não é pouca coisa não. Nem de longe não é pouca coisa. Nem de longe. Investir não é somente buscar a maior rentabilidade, né? É preciso você proteger o teu patrimônio com alternativas sólidas e opções também que te dê segurança nas suas reservas, né? Além disso, um seguro de vida e outras dicas importantes podem ajudar no seu planejamento de longo prazo. Quer mais dicas? Investe com a Nipur Finance aí, segue no @Nipur Finance e aí você vai ter muito mais informação aí também para você proteger teu patrimônio, investir, ter rentabilidade, boas dicas. Voltamos pro bate-papo então, Vini? Bora lá então. Um tema que o Paulo já abordou no programa Direito do Ouvinte, né? É o direito do consumidor, que é algo até que muitas vezes é falado, né, na televisão, nas mídias, mas que às vezes o empreendedor não para pensar nisso. Paulo, o que você considera importante pensar sobre os direitos do consumidor? O direito do consumidor ele nasceu no Brasil há alguns anos já e cada vez ele ganha mais corpo, né, pela importância que o tema tem. Em se tratando de matéria em relações de consumo, né, é consumidor todo aquele que compra produtos ou serviços de alguém, de uma empresa. A partir do momento que nós firmamos a premissa aqui de que estamos abrindo uma empresa, abrindo um negócio para fornecer bens ou serviços, ou seja, eu estou vendendo alguma coisa ou estou prestando um serviço a alguém. Então, a partir desse momento, eu me torno um fornecedor. E o consumidor, segundo a legislação, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele é sempre a ponta mais fraca na relação comercial quando a gente tem essa análise. E isso é fácil de visualizar. Imagine você comprando um produto de uma grande rede de varejo do país. Ou imagine você comprando uma passagem aérea de uma grande companhia aérea, né? Todas essas empresas elas são gigantes, né? E aí você tem que imaginar que quando você tem algum problema contra essa empresa, essa grande companhia ela tem uma assessoria jurídica espetacular por trás, né? Tanto que a gente sempre diz, quando tem um negócio desse aí, a gente sempre bate palma para os advogados que essas empresas têm, porque são verdadeiras obras de arte as teses jurídicas deles de defesa, né? E aí é óbvio que você, enquanto pensa de empreendedor
pequeno, um negócio pequeno, você vai pensar, mas eu não posso me comparar com uma grande companhia aérea. Mas eu não posso me comparar com uma grande rede de varejo, né? De forma geral, sim, é verdade. Mas não dá para ter uma legislação para cada tamanho de empresa. Então a legislação que existe é a mesma para uma companhia aérea gigante ou para uma empresa que vende artefatos de decoração e que tem 2 funcionários, um funcionário ou até mesmo só o proprietário. E aí, se você não observar as regras que o Código de Defesa do Consumidor prevê e estabelece, e esse consumidor se sentir prejudicado de alguma forma, buscar a justiça, ele vai ter as benesses que a lei prevê. E, dentre elas, a gente sempre cita a inversão do ônus da prova, né? Uma coisa muito comum que acontece no dia a dia das empresas são as inscrições em cadastros restritivos de crédito, né? O popular Serasa e SPC. Tá? Então, assim, se o consumidor for inscrito num cadastro desse por equívoco, com aquela dívida paga, é triste falar, mas é uma realidade. O dano moral ele já é presumido. Você não precisa provar, como as pessoas dizem, passei vergonha no comércio lá porque meu nome estava no Serasa, porque eu comprei uns artefatos de Natal, estamos na época de Natal, hein, né? Naquela loja, comprei parcelado, mas eu paguei e os caras não deram baixa e me botaram no SPC. Esse consumidor, ele não vai precisar demonstrar que ele teve numa outra loja A, B ou C e foi negado o crédito por ele estar no SPC ou no Serasa. Esse dano moral é presumido, isso é simulado pelo STJ. Tá? E aí qual é a implicação que isso pode causar? Se esse cara for para a justiça, hoje um dano moral por inscrição indevida varia mais ou menos uma indenização por danos morais de 5 a 10 mil reais. É um valor alto, né? E a gente é alto. Um pequeno empresário, porque, né? Imagina, às vezes alguém que... É isso que eu ia dizer. Às vezes o cara fatura 10 mil reais, né, Mark? Entendeu? Às vezes o faturamento dele é 10 mil reais. E aí você fica pensando na seguinte situação. Mas o que leva um valor tão alto desse a ser condenado? Isso é pela medida de caráter coercitivo, é para desestimular, né? É óbvio que na hora da fixação do valor, o juiz sempre leva em consideração o dano moral, leva em consideração o tamanho da empresa, o que pode praticar. Mas hoje em dia, na prática, inscrição indevida e qualquer ação que se peça uma indenização por danos morais aí, por menor que seja a empresa, aí não vai baixar de 5 mil reais, né? Pelo que a gente acompanha no Por isso que aquela ideia, né, Paulo, que você trouxe, né, de procurar o advogado, de procurar o profissional da área antes, ela é tão importante. Você veja, só o fato do empreendedor conhecer os direitos do consumidor, ou seja, do futuro cliente dele, já faz com que ele pense no modelo de negócio também, para que ele evite esse tipo de problema. Então, daqui a pouco, ele pensa em fornecer o produto de determinada forma, ele pode mudar a forma como ele entrega o mesmo produto, o mesmo serviço, de uma forma também a evitar problemas, né? Não tem nada de errado nisso, em você pensar no teu negócio de uma forma que a lei, que você atenda, né, aquilo que está na lei de uma maneira mais simples. Eu acho que isso é inteligência justamente, né? Então, exatamente. Pode ser que você inviabilize às vezes teu negócio. Às vezes você, eu quero fornecer um produto de tal forma. Não, mas daí eu vou ter que dar essa garantia? Não, então eu prefiro fazer outra coisa, porque no momento o meu grau de maturidade é X, então é melhor eu começar dessa forma. Mas se eu não conheço as regras do jogo, eu acabo tomando também um risco desnecessário. E eu acho que aí a gente entra no assunto que é tomar riscos calculados, porque a gente fala do empreendedor que ele toma riscos calculados, mas o que seria isso? É você conhecer, né, justamente o que você está nos trazendo de informação. Tendo uma conversa, né, como a gente está tendo hoje, já ajuda as pessoas a entenderem, eu preciso buscar isso, preciso buscar aquilo antes, né? Não depois. Nesse teu exemplo aí, Mark, nós estamos vivendo um momento de pandemia onde as vendas de internet dispararam, né? E certamente nós tivemos novos empreendedores aí no nosso país com vendas pela internet, né? Uma das coisas que muita gente não sabe, isso aí foram acho que uns 2 ou 3 episódios de Direito do Consumidor que eu convidei os colegas aí pra gente falar sobre isso no Direito do Ouvinte, e me chamou a atenção de que muita gente não sabe de uma regra muito básica e muito simples das relações de consumo. Vendas pela internet têm direito de arrependimento do comprador de 7 dias. Olha só. Ou seja, você comprou um tênis pela internet, ele chegou, você calçou, e você não gostou da cor, por exemplo, pode devolver, entendeu? E aí você imagina aí nessa conta que o Malek fez agora aí do risco, se você não botar na ponta do papel que você vai ter que de repente devolver a grana daquele produto que você vendeu pela internet e ainda pagar o reembolso, ou seja,
a retirada do produto na casa do cliente, ou que esse cliente vai pagar pelo correio e você vai ter que reembolsar essas despesas postais, tudo isso aí impacta no negócio e na sua saúde financeira. Então é importante ter esse conhecimento bem claro dessas regras, porque em matéria de consumo, sim, tem muita coisa embutida aí, né? Então, a gente vê muito problema hoje em dia aí no dia a dia do judiciário, e o exemplo maior está no PROCON. Aí você pega o PROCON é um caminhão de reclamações, né? É óbvio que os maiores campeões do PROCON aí ainda continuam sendo as telefônicas e cartões de crédito, de forma geral, assim, né? Mas tem muito problema de PROCON com uma empresa pequena. Isso aí não é mentira, entendeu? É só você fazer uma consulta formal lá que tem isso aí. É verdade. Paulão, tu falou aí um negócio legal, que são empresas grandes e empresas pequenas, né? Eu acho que uma coisa importante de todo mundo, né, que tem empresa, se ligar, é que, indiferente do tamanho da empresa, você tem que estar adequado à lei. Ela, muitas vezes, né, a legislação é a mesma para todas as empresas, né? Sim. E aí eu já puxo aqui a importância, e não vamos entrar nesse assunto agora porque é um assunto extenso, né? Mas você comentou de um erro operacional da pessoa, por exemplo, cadastrar alguém corretamente no Serasa ou no SPC. E aí a gente tem a LGPD, né, que é algo que está sendo muito debatido aí em fóruns, em eventos, né? Eu participei essa semana do RD Summit, que é um evento de marketing online, e foi falado sobre a LGPD também. E algumas práticas, né, justamente, principalmente com dados de consumidores que são feitas, as empresas vão ter que estar muito mais atentas em como controlar esses dados também, né, para não serem aí, não terem passivos relacionados a isso, né? Empresas, profissionais liberais, todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo tá no mesmo balaio. Então tem muita legislação que a gente às vezes acaba não conhecendo, e aí, mais uma vez, a importância de ter, né, esses profissionais aí como você e tantos outros, junto com o negócio para ajudar a planejar. E aí, né, falando de ter esse profissional também, a gente vê o aspecto financeiro, né? Eu acho que quando você vai estabelecer a empresa ali, é muito importante você ter um planejamento tributário também, entender, né, como que você vai se enquadrar, o que você pode, o que você não pode, qual que é a melhor forma, como que você enxerga o papel do profissional, né, da área de direito nessa questão de planejamento tributário, Paulão. Esse é um dos pontos mais importantes da saúde financeira de uma empresa, tá? Porque se você não tiver um planejamento tributário e um profissional que entenda muito bem do assunto, você vai estar pagando imposto demais, né? E aí pagar imposto demais, vocês sabem, qualquer um sabe que não é legal, né? Então existe no Brasil hoje, existem dois conceitos, né, que são bem difundidos até pela doutrina, que são os conceitos da evasão fiscal e o da elisão fiscal, tá? Para o ouvinte que nos acompanha aí entender, da evasão fiscal todo mundo já ouviu falar em algum jornal, alguma coisa no dia a dia, né? Que é crime, né? É a velha sonegação, a prática da sonegação, né? Não, isso é muito comum, né? Ó, com nota fiscal é R$2.000, sem nota fiscal é 1.700, entendeu? Quem nunca ouviu isso daí, né? E por que alguns empresários ainda insistem nessa prática, né? Justamente por conta da carga tributária que está embutida no negócio. Ela é alta? A gente sabe que é. Mas aí vem a questão do planejamento tributário, né? E o que vem a ser, então, o planejamento tributário ou a elisão fiscal, né? A evasão fiscal, ela acontece quando tem essa sonegação efetiva, né? E a elisão fiscal é um planejamento prévio, antes do fato gerador do negócio jurídico que está sendo desenvolvido. O empresário, juntamente com o seu advogado, ele busca uma gestão tributária inteligente. O que é a gestão tributária inteligente? A minha empresa ela se enquadra no Simples, então eu vou pagar 4,5%. Eu não vou fazer uma empresa da tributação normal, que algumas empresas têm, que vou pagar 15%. Tá? Então, quando você contrata um advogado tributarista que entende muito bem disso aí, ele vai conseguir te enquadrar certinho e de forma correta dentro das categorias que a legislação tributária prevê. Isso aí não é minha área, eu não entendo patavina disso, mas só entendo desses conceitos de evasão e elisão, que eu já tinha estudado isso aí. Até fazia tempo, né? Mas agora foi legal rever. Então, quando o profissional ele entende a legislação, que é uma legislação complexa, uma legislação difícil de ser entendida, então ele consegue enquadrar aquela atividade econômica da qual você está inserido, para que os impostos que você pague sejam de forma mais baixo possível,
e sendo de forma mais baixa possível, de forma legal, que você não cometa nenhum ilícito, né? Perfeito. Porque se você cometer o ilícito, daí você tem todos os problemas que aquilo vai gerar, além do pagamento do tributo que foi sonegado, mais a questão criminal, né? Que você pode vai custar caro de verdade, né, Paulo? Mas custa bem caro. O que eu acho interessante no que você falou, né? Volta na questão planejamento e aí complementa com o profissional de contabilidade também para construir muitas vezes um modelo de negócio que já esteja adequado a esse planejamento. Então, eu vou montar uma empresa, ela vai ser do simples, ela vai ser do lucro real, de que forma, né, a gente vai constituir a empresa ou vai adequar ela. Eu também já vi muitos grupos grandes, ou até às vezes empreendedores que têm vários negócios pequenos, montarem uma empresa que fornece para uma outra empresa sua. Então, assim, existem formas também de fazer o dinheiro circular, de fazer com que os negócios funcionem, até os projetos, né? Se eu citar o empreendimento que a gente tem planejado lá na empresa, eu peguei uma consultoria do Sebrae nessa parte tributária, né? E aí a gente chegou a uma conclusão que existia um monte de ferramentas para que a gente tivesse um modelo de negócio de mais sucesso, mais simples e pagando menos impostos. E como tu falou, não tem nada de errado nisso, né? A questão é que muitas vezes você acaba pagando mais pelo desconhecimento das regras, né? E aí conhecer tudo isso com um especialista faz muito sentido, mas hoje a gente também colocou o Paulão numa situação que não é fácil, porque a gente está abordando direito para empreendedor e é um tema amplo, né? Porque se a gente complexo. Vamos aproveitar o especialista aí. A gente fala de contrato, fala de consumidor, fala do tributário e não tem como não falar, né, Vini, na questão trabalhista também, né? Que eu acho que é um dos grandes passivos aí que muita gente acaba assumindo aí com desconhecimento também. Não sei se tu queria fazer a pergunta pro Paulão, Vini. Na verdade, assim, né, Paulão? Vamos aproveitar, já que a gente falou de todas as áreas, e ainda falta um pouquinho também, né? Tem muito, se fosse falar de tudo que o empreendedor precisa estar ligado em relação a questão jurídica, a gente iria longe aqui no Pulso, né? Porque tem muita coisa que às vezes a gente nem se dá conta de que está fazendo incorreto ou que precisaria de uma assessoria. Mas a questão trabalhista, eu acho que ela é muito latente, né, Paulão? E aí a gente queria pegar contigo assim, algumas dicas realmente para quem, né, para a galera que está escutando a gente, relacionadas a o que você deve tomar cuidado em relação a problemas trabalhistas, né? Porque o que eu percebo, já complementando, Paulão, para te dar a palavra, é que é muito fácil hoje, por mais que você aja de uma forma muito correta, coerente com o teu colaborador, é muito fácil de você incorrer em errar e aí gerar um passivo para a tua empresa, né? E eu já tive contato com grandes empresas também, e eu percebo que isso é um problema para eles, né? Porque qualquer coisinha ali que você faça diferente, você já gerou um passivo e você pode ser processado. Que dica que você dá para essa galera aí? Olha, eu tenho um amigo que ele é empreendedor lá em Curitiba. Ele tem uma empresa lá em Curitiba, não sei especificamente qual é o ramo de atividade, né? Mas eu sei que essa empresa gera alguns empregos lá e tal. E fiquei muitos anos sem encontrá-lo, e quando reencontrei, ele contou essa história pra gente. E a gente participa de um mesmo grupo de amigos de WhatsApp, e dia desses, não sei por que, entraram no assunto, né, de consultoria jurídica e papo e tal. E aí, nesse grupo de WhatsApp, ele tem empreendedor, tem profissional liberal, tem empregado da iniciativa privada, né, tem um monte de gente, né, tem servidor público, tem um monte de gente. E aí, dia desses, ele comentando e falando de empreendimento, ele disse o seguinte, né, aqui na empresa a gente tomou uma decisão faz algum tempo, hoje nós temos uma consultoria jurídica somente para a área trabalhista. Tudo que nós vamos fazer com qualquer empregado aqui, nós temos um valor X fechado com essa empresa, com esse escritório de advocacia, e qualquer movimentação de empregado, qualquer necessidade que a gente tem que foge da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente consulta a empresa. E nessa consultoria que nós temos com a empresa, nós temos direito a 4 ou 5, não me lembro agora a quantidade, de consultas por telefone de até tantos minutos, sabe, por mês. Ou seja, ficou na dúvida na hora de contratar, ficou na dúvida na hora de demitir, ficou na dúvida de mudar o regime de trabalho do cara em horas, alguma coisa, consulta a empresa de advocacia, tá? Então, a dica que eu tenho com relação a direito do trabalho, nós tivemos aí uma recente reforma da legislação trabalhista, né? E algumas regras mudaram, e teve um barulho danado aí na imprensa por causa dessa mudança, alguns dizendo que foi que ela feriu o direito dos trabalhadores, o outro lado já dizendo que não, né? Eu fiz dois ou três episódios
dessa reforma trabalhista no direito do ouvinte e cada um puxa a brasa pro seu assado, né? O advogado do empregado diz que modificou, o advogado do empregador diz que não, né? Então, enfim, então a gente fica nessa celeuma, né? Mas agora, o que é importante destacar é a necessidade da consultoria para um profissional adequado, tá? Profissional adequado, existem advogados que são especialistas no ramo, para o cara te dizer se você pode fazer aquilo ou não. É óbvio que o direito de ação de quem se sentir prejudicado, ele nunca vai desaparecer, sabe, Vinícius? Porque a Constituição garante, lá no artigo 5º, inciso 35, ela garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, por mais que esteja tudo certo, eu posso entrar com ação contra aquela empresa que eu trabalhei, e a empresa vai ter direito de se defender, obviamente, tudo isso daí. E agora, dizer que de uma forma ou de outra eu vou evitar uma ação trabalhista, não, porque o direito de ação ele nunca vai ser vedado pela legislação, né? Agora, é óbvio que você tem maneiras e meios de ter, através de uma assessoria correta, com um profissional adequado, saber se o que você está fazendo está correto ou não, né? Eu lembro de um amigo que eu encontrei, um amigo tempo de faculdade, ele fazia direito, mas era um empreendedor, e ele tinha empresa, e um dia encontrei ele pela frente do fórum, ele me disse que tinha contratado uma advocacia trabalhista, uma assessoria trabalhista, e ele dizia o seguinte: olha, até tenho ações trabalhistas agora aqui, mas agora eu só pago se o juiz disser, ó, perdeu, tem que pagar, e um abraço e siga a vida, entendeu? Mas não faço acordos, não faço nada, né? Sigo só o que o meu advogado e, eventualmente, numa ação judicial, o juiz decidir. Perfeito. E assim, para quem muitas vezes, né, quer absorver um conteúdo, quer saber um pouco mais, também o Paulão deu uma baita dica aí. Eu já quero aproveitar, Paulão, para você também nos trazer essa informação aí para o nosso ouvinte do Pulso também. Você falou que tem 3 programas aí só sobre a questão... Tenho 3 episódios sobre a reforma trabalhista. E aonde que eu encontro o direito do ouvinte? Fala pra gente aí. Só procurar no Spotify, digitar direito do ouvinte, tem 95 episódios já disponíveis. Tem de todas as áreas do direito que você imaginar, tem, né? De crime a consumidor, passando por trabalhista e tributário, tem lá, entendeu? Tem até um de tributário bem interessante, que eu recomendo que tá lá, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora qual é o número do episódio, né? Mas ele tá lá, e essa questão trabalhista foi prévia à reforma trabalhista, e eu tenho entrevista lá com o Veron Cevei, que é advogado mais com ênfase para os empregados, com o Sandro Ribeiro, nosso parceiro aqui da Mix aqui, que também tem uma atuação mais na advocacia patronal, né? E com uma juíza do trabalho, com a doutora Patrícia, a juíza do trabalho, e os 3 falaram sobre a reforma trabalhista. Cada um com seu ponto de vista, cada um com sua opinião, né? Então, claro, quem tiver interesse está lá. Mas já, como a reforma trabalhista já tem aí um tempinho, já passou, né? O episódio pode parecer um pouco desatualizado, né? Mas são os pontos de vista de cada um dos profissionais. Né? Eu acho que isso é legal, né? E fica a dica aí também, às quartas-feiras, pela manhã, às 7 horas da manhã, ao vivo também, direito do ouvinte, aqui na Mix FM, uma dica para você se manter antenado sobre diversos assuntos aí do direito, para você, nosso ouvinte querido aí. Seguindo então no nosso bate-papo aqui, a gente tem percebido, Paulo, que com essa conversa que a gente teve hoje, por exemplo, existe uma série de assuntos que o empreendedor muitas vezes não domina ou não teve contato, e aí a gente também acaba percebendo que no direito acaba abrindo oportunidade para que profissionais, né, da tua área de atuação aí, né, advogados, possam inovar e, quem sabe, atender também esse mercado de empresas que é enorme, né? Como que você vê também essas oportunidades para os advogados? Porque nós temos um assunto amplo aí, eu acho que tem muita gente que poderia atender as empresas também, né? O que você acha? Tem muita coisa, né? Alguns advogados têm criado startups também, né? A gente acompanha muito isso. Há uma certa reserva, sabe, Malik? O direito ele é uma profissão muito... Como é que eu vou te dizer qual é a palavra que eu vou usar aqui? Ela é uma profissão... Por ser muito tradicional, você acha? Tradicional, assim? Isso, tradicional. É uma profissão muito tradicional e alguns profissionais não enxergam ainda, ou enxergam com reservas algumas inovações que existem por aí, né? Existe uma estatística de que mais ou menos 98%, 95% a 98% dos escritórios de advocacia de Santa Catarina
são formados por advogados que a gente chama de advogados artesanais, né? Que é o caso do meu escritório, né? Que só trabalha um profissional, o cara trabalha sozinho e o cara faz a contabilidade, faz o administrativo e faz o fim da empresa, né? Que é o jurídico, né? Então isso... E aí quando vem uma questão de um advogado empreendedor que começa a criar um modelo novo, um modelo diferente, fazendo isso, fazendo aquilo, pelo tradicionalismo da profissão, pela austeridade que ainda tem gente que prega na profissão, não é bem visto, né? Mas eu não tenho problema nenhum com essas pessoas. Eu acho fantástico quem tem essa visão empreendedora e monta um formato diferente de atuação para profissionais, né? Tem o escritório de uns colegas aí que eles criaram uma conta de Instagram específica para atender os interesses dos clientes, com mensagens, informações, né, do dia a dia, focadas no que o cliente precisa, né? E a gente está vendo uma geração de conteúdo, porque o gerar conteúdo jurídico também não deixa de ser uma forma de empreender, né? E aí, gerando conteúdo, de repente, alguma pessoa, alguma empresa que necessite daqueles serviços, ela vai procurar o profissional através daquele conteúdo que de alguma forma ou de outra ela viu na internet, né? E assim, e é só tomar o cuidado, que eu sempre bato na tecla, porque a legislação que disciplina a carreira dos advogados ela é de 1994, então totalmente anterior, do tempo da máquina de escrever, né? Totalmente anterior às inovações. Há uma cobrança muito grande em cima da OAB que ela precisa se atualizar. E se atualizar por quê? Porque às vezes da forma como você vai empreender e fazer o teu negócio na advocacia, você pode estar gerando uma infração ético-disciplinar, né? E aí, né? E aí, como é que fica a situação, né? Então tem todo esse cuidado e essas nuances. Muito legal, Paulo. Então a gente está se encaminhando pro final do programa, e aí eu te pergunto, faltou dizer alguma coisa? Você quer fazer uso da palavra, uma consideração final, algo que a gente esqueceu aqui? Fica à vontade, Paulo. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Eu espero ter conseguido passar a mensagem. Como o Vinícius falou ali, falei de coisa que nem é minha área, né? Uma coisa que eu já estudei no passado, muito superficial o conhecimento, e a dica que eu sempre deixo para todo mundo, seja em qualquer ramo ou qualquer necessidade do seu dia a dia, da sua vida, procure sempre o profissional da sua confiança, tá? Contate o advogado da sua confiança. Às vezes, se ele não souber exatamente da área ou não manjar da área que você está procurando, ele com certeza conhece outro profissional qualificado e gabaritado para o assunto. E vá lá, valorize esse trabalho, essa consultoria prévia, porque ela te tira muita dor de cabeça no futuro, né? Eu sempre falo nisso aí, e isso aí para qualquer área, né? Quando eu precisei criar o meu podcast lá, o Direito do Ouvinte, eu fui atrás do Vinícius, né? Que trabalha com isso aí, que tá na área disso aí, né? A gente fez isso aí, inclusive eu hospedo o meu podcast lá na Platon, né? Então, olha que legal. É assim que funciona. Então, assim que funciona, eu acho que a gente deve procurar o profissional adequado na hora de fazer as coisas ou tomar as decisões para evitar dor de cabeça. Agradeço vocês, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Sou fã do Pulso Empreendedor, estou sempre dando dica para o Malik de entrevista aí, de cases de sucesso que eu acho aí, né? E acho muito bacana isso daí, acho muito legal. Muito obrigado, tá? Obrigadão, Paulo, por ter vindo aí. Muito obrigado, você com certeza é um empreendedor também, porque no Direito do Ouvinte você está trazendo aí de uma forma muito inovadora os conteúdos de forma acessível para empreendedores, para consumidores, para pessoas, para aquela pessoa que está em casa às vezes com dúvida sobre um assunto e muitas vezes não sabe por onde começar. E eu acho que a intenção de você levar essa informação com qualidade, com seriedade. De uma forma muito democrática também, né? Eu vejo que o Paulo sempre busca trazer pessoas com opiniões diferentes, com idades diferentes. Isso eu acho muito legal, Paulo. Parabéns também. Bacana. Isso é uma ideia, né? De levar, sempre que eu convido as pessoas, eu sempre digo, ó, a gente tem que pensar que quem vai ouvir o programa aqui vai variar todas as camadas socioeconômicas aqui, então você não tem como fazer um programa muito técnico, né, pensando assim, só para profissional do direito, né? Não, tem que ser didático, né? Eu sou um profissional do direito que eu não gosto muito daquela cultura estereotipada do advogado que fala difícil, escreve difícil, que não se comunica muito bem, que acha que está sempre dentro do tribunal, né? Eu acho que não, eu acho que isso aí tem que ser desconstruído. Eu acho que nós necessitamos levar a informação para as pessoas de forma transparente, de forma
clara para que ela consiga captar cada vez mais a mensagem e entender, né? E aí é dessa forma que eu conduzo o direito do ouvinte e acho que está dando certo, né? Acho que tem Com certeza, tem Paulo. retorno. A gente é admirador do teu programa, do teu trabalho também. Muitas vezes até eu estando no carro ouvindo o programa, né? Assim, às vezes não estava acompanhando o que era o programa da semana e tive informações super legais, assim, que me ajudaram na vida pessoal, mas principalmente na empresa também. Então, muito legal a gente poder contar com isso e pode ter certeza que a gente também se inspira em você. Eu acho que o legal é isso, a gente cresce junto, aprende junto, esse conteúdo que circula aqui na Mix, nos podcasts e nesse ecossistema que Lages tem hoje de pessoas conectadas é muito legal. Quando a gente fala pessoas conectadas, a gente lembra associativismo, então a importância de você, empreendedor, estar ligado na associação empresarial, que inclusive tem um núcleo jurídico lá, até aproveitar para mandar um abraço para o Leandro Spiller, para a Faline Machado, para Lala Schutz, que integram, né, também esse trabalho lá na Associação Empresarial de Lages, e você falou da OAB, a importância também do profissional estar, né, conectado com outros profissionais dentro da ordem, né, dentro do seu conselho profissional, enfim. Então também você citou o Sandro Ribeiro aí, né, tem Nelson Rossi Júnior, você e tantos outros amigos que a gente conhece ao longo desse tempo aí na rádio, que fazem um trabalho muito bacana. Paulão, muito obrigado mesmo por estar conosco. O nosso muito obrigado também aos apoiadores desse programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, a Wind Digital, a Audicom Soluções Contábeis. Um grande abraço, segue o pulso, segue Valeu, o direito pessoal. Do ouvinte também. Um abraço aí, boa semana, até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado.